Iniciamos agora a aula da etapa 5. A etapa 5 é voltada ao tratamento do domínio da solução computacional, quer dizer, projeto de software. Projeto de software complementa a análise, que é focada no domínio do problema. Bom, o primeiro ponto importante a colocar nessa primeira parte da etapa 5 é o sequenciamento que nós estamos usando. Então, eu estou usando nesse curso prático, eu estou dizendo aí nesse slide, um sequenciamento diferente daquele sequenciamento de aulas, tanto do livro, como modelar com ML, quanto do meu curso conceitual, que segue exatamente a sequência do livro. Então, lá nós tratamos as 8 etapas do processo de modelagem, exatamente na sequência numérica, né, da 1 a 8. Bom, nesse curso prático, eu vou adotar um tratamento diferente, vou tratar a metodologia de uma forma diferente. Bom, nós começamos agora a tratar a etapa 5 exatamente após as aulas das etapas 1 e 2. Então, com o nosso jogo Pentago, nós fizemos a parte prática das etapas 1 e 2. A etapa 1, tratamento de classes e casos de uso. Etapa 2, identificação de atributos, focada no domínio do problema, quer dizer, focada em análise. Agora, aqui nós entramos na etapa 5 e vamos tratar projeto. Né? Projeto, então, modelagem do domínio da solução. Bom, vamos entender isso no contexto do nosso curso. Então, aí nós temos o conjunto das etapas do nosso processo de modelagem, com todas as nossas 8 etapas, sendo que nós estamos focando nessa parte que está em destaque, a parte de análise e projeto, que é o que eu chamo de rotina de modelagem. Então, a parte de análise e projeto observa nessa imagem que na entrada do processo eu tenho que entrar nessa rotina de modelagem, e ao entrar nessa rotina de modelagem eu sou levado a iniciar pelo domínio do problema, que é a análise. Bom, então, porém, dando um destaque para aquela parte de análise e projeto, o que a gente observa que a análise e o projeto, eu posso, esse diagrama de atividades me mostra bem isso, transitar entre um e outro. Quer dizer, eu não preciso fazer primeiro análise, depois faço o projeto. Não, eu posso ficar transitando entre análise e projeto, lá no curso conceitual, e deixo isso muito claro, a ideia. E o que nós queremos fazer aqui agora, nesse curso prático, é exatamente isso. Olha, há possibilidade de transitar entre análise e projeto. Muito bem, então nós fizemos um pouco de análise e vamos fazer um pouco de projeto. Então observa na imagem a modelagem do domínio do problema, que é a análise, que é a atividade de cima, cobre as etapas de 1 a 4. E nós tratamos até agora a 1 e a 2, 3 e 4 ainda não. E embaixo, projeto, que é a etapa 5, modelagem do domínio da solução computacional, exatamente onde nós queremos entrar nesta aula que estamos começando agora. Bom, o que é a análise? A análise são as 4 primeiras etapas que aí estão colocadas, em destaque as etapas 1 e 2 que nós já tratamos, e abaixo as etapas 3 e 4, etapa 3, refinamento de casos de uso, e etapa 4, modelagem de estados, que nós não tratamos ainda, trataremos posteriormente com o nosso jogo Pentago. Então, veja, a análise, nós fizemos uma parte da análise do Pentago, percorremos as etapas 1 e 2. Muito bem. E o projeto? O que é o projeto? Bom, aí está o projeto. Observa em destaque que a parte principal do projeto, chamada de rotina de modelagem nesse diagrama de atividades, é exatamente o mesmo conjunto de etapas, as mesmas 4 etapas que compõem a análise. Então veja, o núcleo do projeto, do esforço da atividade de projeto, é exatamente o mesmo que se faz em projeto, é o mesmo que se faz na análise. A diferença é a ênfase. Na análise, nós tratamos essas 4 etapas com foco no domínio do problema. No projeto, nós tratamos essas mesmas 4 etapas, porém com foco no domínio da solução computacional. Bom, em complemento a essa rotina de modelagem, as 4 etapas, que coincide exatamente com aquilo que a gente faz na análise, nós temos 2 outras atividades que estão destacadas ali na nossa imagem,
Então, a primeira delas, identificar demanda tecnológica do nosso programa, do programa que estamos desenvolvendo, e a partir das demandas tecnológicas, para cada demanda tecnológica, a segunda atividade destacada, definir a opção tecnológica, escolher a opção tecnológica que nós adotaremos no desenvolvimento do nosso programa. Muito bem, estamos trabalhando concretamente com o jogo Pentágono. Muito bem, quais são as demandas tecnológicas do jogo Pentágono e quais são as opções tecnológicas? Então aí está. Nós temos duas demandas tecnológicas que são definir uma interface gráfica, como implementaremos a interface gráfica do jogo Pentágono, e também a comunicação em rede. Nós estamos produzindo um jogo em rede e precisamos definir como será feita essa comunicação em rede. Bom, para a interface gráfica, está aí colocado na imagem, a opção tecnológica adotada é o Swing, do Java, e para a comunicação em rede, isso já foi tratado em aulas anteriores, vamos usar o NetGames, o suporte NetGames para comunicação em rede. Então vejam, daquelas duas atividades, olha, quais são as demandas tecnológicas, quais são as opções tecnológicas que adotaremos, aí está definido. Então daqui para frente, o projeto é o quê? Tratar aquelas 4 etapas exatamente igual à análise. Bom, e nós queremos fazer então nesta aula da etapa 5, nós teremos uma outra aula da etapa 5, mas nessa primeira aula da etapa 5, nós queremos tratar o quê? Especificamente as etapas 1 e 2 que nós já tratamos antes. Tratamos antes com foco em análise, trataremos agora com foco em projeto. Então, etapa 1, modelagem de classes, modelagem de casos de uso. Tratamos antes com foco no domínio do problema Pentágono, jogo Pentágono, modelagem dos dados do jogo Pentágono. Agora nós queremos fazer a modelagem de classes e casos de uso pensando o quê? Na implementação da interface gráfica, na implementação da comunicação em rede. Da mesma forma, etapa 2, identificação de atributos. Fizemos identificação de atributos até agora, o quê? Domínio do problema, foco, jogo Pentágono. Muito bem, agora queremos complementar com a identificação de atributos do quê? Da interface gráfica e da comunicação em rede. Bom, o que será tratado a seguir nas próximas partes desta aula 5? Exatamente isso. Modelagem para a etapa 1, modelagem de casos e modelagem de casos de uso focada em interface gráfica e comunicação em rede, e etapa 2, identificação de atributos, também focada nessas necessidades, nessas questões tecnológicas. Bom, então com isso nós fechamos essa parte 1 da aula da etapa 5, começando a tratar o domínio da solução, basicamente para descrever isso. Olha, que a nossa metodologia ela nos permite trabalhar com um sequenciamento de etapas que não é exatamente o sequenciamento numérico, né? E nós queremos fazer isso. Então, queremos variar daquilo que foi apresentado na aula conceitual, que a gente seguiu exatamente a sequência numérica, uma opção pedagógica, digamos assim. Aqui nós queremos fazer um tratamento prático no sentido de, olha, não vamos deixar as questões tecnológicas lá para o final, para depois de um amplo tratamento da análise do domínio do problema. Nós vamos começar cedo a tratar as questões tecnológicas, ok? Então, fechamos por aqui, seguimos com esse tratamento do domínio da solução no nosso jogo Pentágono, no nosso exemplo prático.